Bom dia, turma, tudo bem? Hoje a aula de robótica vai ser a prática do girassol. Bom, então, olá, turma. Hoje é a aula de robótica e a gente vai falar sobre a prática do girassol, certo? Professor Caio Seguchi. Bom, o que a gente vai ter aqui? Antes da gente começar a falar sobre a prática em si, a gente vai falar sobre alguns mecanismos da biologia, que são o fototropismo e o geotropismo. O fototropismo diz como a luz influencia no crescimento das plantas, e o geotropismo fala como a gravidade influencia no crescimento das plantas. No caso aqui, no fototropismo, o que a gente vai ter? A gente vai ter o fototropismo positivo e o fototropismo negativo. Quando é que é positivo? Bom, aqui a gente tem uma incidência de luz, né, aqui sobre essa superfície, e o que ela vai fazer? O caule e as folhas, eles vão ter fototropismo positivo. Por quê? Eles vão crescer indo em direção à luz, ou seja, onde tiver luz, eles vão ter o seu crescimento de folhas e de caules. Já a raiz, o que acontece com ela? Ela vai ter o fototropismo negativo. Por quê? Ela vai crescer se afastando da luz, ou seja, então ela vai indo cada vez mais profundo, porque onde tem menos luz. Então, o fototropismo positivo é do caule e das folhas, né? Do tronco, caule e folhas, e o fototropismo negativo são das raízes, porque ele está se afastando da luz. Aqui a gente tem um exemplo de como o fototropismo influencia as plantas. A gente fez uma caixinha, certo? E nessa caixinha tem dois buraquinhos aqui. O que aconteceu? A planta, ela cresceu, a luminosidade veio dessa direção aqui, e a planta cresceu buscando a região onde tiver mais luz, né? Onde tem mais intensidade de luz. Então, ela desviou dos obstáculos aqui, buscando as regiões onde tem mais luz nesse caminho aqui. Bom, o geotropismo, o que ele fala? A gente também vai ter o geotropismo positivo e o geotropismo negativo. O geotropismo positivo agora vai ser o das raízes. Por quê? Porque ele cresce de acordo com a força da gravidade. Ou seja, quanto mais a gravidade puxa para baixo e as raízes vão crescendo para baixo. Então, se eles estão indo para a mesma direção, a gente vai considerar o geotropismo positivo. Já as folhas e o caule, o que elas vão fazer? Eles vão ter o geotropismo negativo, porque eles vão crescer indo em direção contrária à força da gravidade, ou seja, eles vão ir para cima, certo? Aqui é um exemplo de geotropismo, certo? Aqui o caule, né? Ele foi, ele foi curvando aqui para cima, por quê? Justamente para a gente ter a planta, né, as folhas da planta indo em direção para cima. Bom, uma aplicação na robótica. O girassol, o que ele faz? Ele gira, né, buscando um local onde tem maior intensidade de luz, ou seja, ele fica buscando a posição do Sol. Como é que isso influencia na nossa prática de robótica? Por exemplo, ou na área de tecnologia. Por exemplo, as placas solares. O que ocorre com elas? Se as placas solares ficarem paradinhas na posição o dia inteiro, o que ocorre? Quando tiver de manhãzinha, a gente vai ter uma baixa intensidade de luz batendo, né, nas nossas placas solares. E a intensidade de luz, ela vai aumentando de acordo com o dia. Quando chega meio-dia, né, ele fica sua intensidade máxima, ou seja, é o horário de pico que as placas solares conseguem absorver a energia do Sol.
E no finalzinho do dia ele vai diminuindo. Se ele ficar paradinho assim, então quer dizer que de manhã, no início da manhã e no finalzinho da tarde, ele vai ter uma baixa capacidade de pegar a luz, né? Vai ter uma baixa capacidade de absorção. O que a gente pode fazer para aumentar essa capacidade de absorção? Fazer com que essas placas solares elas ficam inclinadas de acordo com a gente pode fazer com que essas placas solares fiquem posicionadas de acordo com a posição do Sol. Ou seja, de manhã eles vão estar virados para o Sol de manhãzinha, e no final da tarde eles também vão estar posicionados para o Sol no finalzinho da tarde. Ou seja, ele vai seguindo o Sol o dia inteiro. Então, se a gente fizer isso, o que vai acontecer? A gente vai conseguir uma maior quantidade de absorção de luz da placa durante o dia inteiro. Ou seja, ele sempre vai estar na melhor posição dele para absorver luz. Consequentemente, ele vai absorver mais energia e vai produzir mais energia. Então, a gente consegue aumentar bastante a eficiência de captação de energia solar, nesse caso aqui. Ok? Bom, nosso girassol, como é que ele vai... O que ele tem? Ele tem um sensor de cor e um motor médio, certo? Bom, esse sensor de cor aqui, a gente vai programar ele de acordo com a intensidade de luz do ambiente, beleza? Bom, aqui. Esse primeiro programa aqui, ó, que a gente tem, ele é responsável pelo quê? Ele vai fazer com que, né, o girassol rotacione no próprio eixo. A gente pode, numa potência de 5, a gente pode ligar ele por graus, certo? Ligar ele por segundos, por graus e por rotações. Para ele dar uma volta inteira aqui, ó, ele tem que fazer 2,6 voltas, ou seja, o motor médio ele tem que dar 2,6 voltas para ele dar uma volta completa, certo? Ou seja, a proporção de voltas que ele tem aqui, que o girassol vai dar, não é diretamente proporcional com o motor médio, certo? Então ele tem que fazer mais voltas para com que esse girassol rotacione completamente. Programação para dar uma volta em 360 graus no próprio eixo. Ó, agora a gente programou para o motor médio aqui, ó, dar uma volta de 360 graus no próprio eixo, ou seja, o girassol vai girar 360 graus. Nesse segundo exemplo, o que a gente tem? A gente tem, além dele fazer a volta de 360 graus, a gente vai ter um leitor, um monitor, vai mostrar para a gente, né, a quantidade de luz que está incidindo sobre o sensor de cor, certo? Então, a gente vai ter um leitor de sensor de cor. Aqui é um motor médio, né? Aqui é um loop infinito. Aqui o que a gente fez? Veio aqui na paleta de cores, sensor de cor, certo? E veio aqui, medida, intensidade de luz ambiente. Aqui na paleta de cores verde, né? A gente veio em monitor, trouxe o monitor para cá, e texto, pixels, certo? E aqui em cima eu botei conectado. Depois que eu coloquei isso aqui, vai aparecer esse Tzinho aqui. Então, vocês vão conectar essa parte aqui. Vai ficar desse jeito. Certo? Bom, esse aqui é nossa prática.
tem o girassol ali, a gente tem uma luz aqui, e aqui no nosso visor ele tem uma tela em que vai indicar a quantidade de luz ambiente. Bom, eu vou testar ele aqui. Ou seja, quando o girassol estiver apontado para cá, onde está a luz, tem que ser a maior intensidade que ele vai indicar lá para a gente. Então, vou afastar um pouquinho. Não sei se vai conseguir. Vamos tentar aqui. Vou começar ele para cá. Vou fazer mais um teste agora mais perto aqui do leitor. Trinta e cinco, 40, sim. Então, quando ele chegou apontando aqui para a luz, ele teve um salto lá. De 30 e poucos ele foi para quase 48, 50. Nossa terceira prática é o que? Ele vai soar um alarme. Se tiver uma intensidade de luz menor que 37, ou seja, numa escala de 0 a 100 tiver uma luz menor que 37, então ele vai soar um alarme. Se não tiver, ele continua normalmente. Para que isso serve? Por exemplo, talvez determinado trabalho ele precise de uma certa quantidade de luz para fazer um estudo, né? Fazendo, por exemplo, o estudo da luz sobre as plantinhas, né? O crescimento das plantas. Então, se tiver uma quantidade de luz insuficiente para o estudo, aí vai soar o alarme e alguém vai ter que ir lá regular. Por exemplo, também pode ser o local que a gente está, por exemplo, a gente está numa biblioteca. Se a quantidade de luz está baixa, pode ser prejudicial aos olhos das pessoas que estão lendo. Então, aumenta a quantidade de luz, né? Começa a acender as luzes da biblioteca para que o pessoal consiga enxergar melhor, né? E não ser prejudicado. Bom, agora, o que a gente tem aqui? Eu botei um sensor de luz, né, e um alarme. Quando a luminosidade abaixa, a gente soa o alarme, ó. Quando a luminosidade volta, ele retorna. Ele quer dizer, ele para. nossa quarta programação, ela é o quê? É um robô que vai seguir a luz, ou seja, ele vai buscar onde estiver luz. Aqui no nosso caso, o que ele vai fazer? Se a gente tiver uma incidência de luz maior que 50, ele vai parar. Se não, ele vai começar a girar com uma potência de 5. Agora o girassol, ele vai procurar a luz. Se ele achar uma luminosidade alta, ele para. Se não, ele continua rodando. Vamos lá. Certo? Aqui está o nosso, né? Vou aproximar. Se a gente tirar, ele continua girando.
Bom, turma, façam os exercícios do módulo, certo? E tirem suas dúvidas no horário da aula. Beleza? Hoje a aula era só isso. Então, até mais.